Fala, meus amigos e amigas, eis-me aqui novamente, depois de quanto tempo. Saudade de passar aqui, conversar com vocês, trazer vídeos, conteúdos. Para quem não me conhece, meu nome é Melissa Mourão, sou fisioterapeuta e há um bom tempo eu não apareço aqui no canal. Então, para você que me segue e já me acompanha por aqui, talvez você tenha notado essa grande ausência minha por aqui, mas calma que tudo vai ser esclarecido. Eu vim aqui justamente para isso, para contar para você o porquê disso tudo. Bom, o canal foi criado aí há uns 2, 3 anos atrás. E no início era tudo muito simples. O conteúdo vinha de uma maneira muito orgânica e muito natural. Porque eu vi uma demanda, uma necessidade das pessoas, né, um assunto que as pessoas queriam. Então eu percebi essa demanda e eu percebi uma falta de informação. Então tudo o que eu fiz foi trazer essa demanda e trazer informação. Então, quando eu fiz isso, deu muito bom. Então, no caso, foi sobre o aparelhinho, né, de choquinho, de fisioterapia e acupuntura, que muitos aí me conhecem por conta dele. Então, eu vi a necessidade, né, das pessoas saberem um pouco mais sobre ele, como que usava, a respeito das funções e tudo mais. Então, eu vi que existia essa demanda a respeito desse aparelho e eu vi a falta de informação a respeito dele, então, de como usar, principalmente a questão dos eletrodos, que até hoje quase não se fala, aliás, não se fala, mas enfim, então eu percebi a falta dessa informação e a importância dela, então tudo que eu fiz foi trazer a demanda das pessoas junto com a informação que elas precisavam. Então assim, não tinha como não ser um sucesso e aí foi bizarro mesmo a repercussão desse vídeo, foi exponencial assim, as visualizações cresceram muito rápidos, o canal cresceu muito rápido também por conta disso, então assim, foi sucesso. E daí desse vídeo foram surgindo outras demandas, pessoas me pediram para ensinar como que, sei lá, usava as funções, como que colocava os eletrodos, e daí foram surgindo novas ideias, inclusive foi daí que veio a ideia de criar um guia, que até hoje é sucesso de vendas, graças a Deus, um guia que eu recebo feedbacks todos os dias, relatos de pessoas dizendo o quanto que esse guia foi um divisor de águas na vida delas, porque através do guia elas hoje sabem usar o aparelho com segurança, com confiança, sabem aonde aplicar os eletrodos, sabem qual função usar, sabem como associar o aparelho junto com um exercício, junto com um alongamento. Então, assim, coisa que não existia no mercado e que, né, depois de ter elaborado esse guia, foi colocada essa oportunidade aí para as pessoas, principalmente as leigas. Então, assim, eu recebo relatos todos os dias e até hoje é sucesso de vendas. Então, assim, diante desses vídeos foram surgindo essas novas oportunidades, essas novas ideias. Só que o que começou a acontecer? Esses conteúdos, eles foram ficando escassos. Foi começando a ter falta de conteúdo, porque eu fui falando muito sobre isso, né? E principalmente depois que eu lancei o guia, foi faltando o assunto. E eu fui ficando limitada a só esse assunto. Eu tentei trazer outros assuntos aqui para o canal e eu via que não tinha muito sucesso. Assim, não tinha muita visualização, não tinha muita interação. Um outro tinha, mas nada comparado ao vídeo do aparelho, ao vídeo que falava lá do massageador. Então aquilo de uma certa forma foi me frustrando. E chegou um certo ponto que eu estagnei, né? Estagnei porque eu já não tinha mais o que falar, já não tinha mais conteúdo e eu me senti frustrada porque eu percebia que as pessoas me buscavam só por conta do aparelho. E assim, era triste pensar assim, falar, poxa, eu tenho tanto para ensinar, eu tenho tanto para falar, eu tenho tanto conteúdo para passar para frente e elas estão só focadas aqui, só nisso, só nesse aparelho, elas não querem saber o que eu posso ensinar. Então eu fui ficando desanimada de vir, desanimada de produzir conteúdos, desanimada de aparecer lá no Instagram, porque as pessoas, no final das contas, elas não queriam saber. Então eu parei. E aí, fazendo um parênteses aqui, nesse meio tempo que eu fiquei sem aparecer por aqui, sem dar as caras e tal, eu continuei estudando, eu continuei progredindo na minha carreira, e nesse meio tempo eu comecei a estudar muito sobre quiropraxia. Fui me especializando cada vez mais dentro dessa área. E na quiropraxia, a gente estuda muito uma coisa que chama inteligência inata. Inteligência inata é um termo mais complicado, né, de explicar, assim, que é uma questão mais complicada, mas eu vou ler aqui para vocês, para ficar um pouco mais fácil de compreender. Então, assim, em poucas palavras, inteligência inata quer dizer que o nosso próprio corpo carrega uma sabedoria. É um conhecimento que, apesar de inconsciente, é responsável por manter as funções em equilíbrio e a nossa saúde plena. Então, é entendível que o nosso corpo trabalha com a autocura e, além disso, traz para a gente as respostas que a gente precisa. Então, assim, resumindo, a inteligência inata
é como se fosse uma... Ai, acho que eu coloquei a mão no microfone, se tiver dado barulho, desculpa. A inteligência inata, em outras palavras, é uma inteligência que nós carregamos dentro da gente. É uma sabedoria que a gente carrega. É como se fosse a nossa intuição, sabe como? É aquela vozinha dentro da gente, é aquela voz interior, e a gente vai tendo contato com essa inteligência inata. Eu, pelo menos, tive muito e fiquei muito afiada com ela nesse meio tempo. E eu fui vendo o quanto eu estava infeliz com o meu trabalho aqui na internet. Quanto eu não estava satisfeita de falar só sobre aparelho, de falar só sobre massageador, de ajudar as pessoas só nesse aspecto, porque eu me restringia a isso e eu me sentia pequena demais. Além de enxergar as pessoas só nesse aspecto, eu também me enxergava pequena, porque eu também só estava me vendo por esse aspecto. Então eu comecei a ficar frustrada, eu comecei a me sentir estagnada e eu comecei a não querer vir aqui mais, porque eu não queria mais me ver pequena assim. Então já não fazia mais parte do meu propósito, já não condizia mais com o que eu queria para mim e para vocês, né? Eu gostaria muito de poder vir aqui e falar sobre outras coisas, abrir a mente de vocês para outras coisas, né? No meu consultório, por exemplo, eu abordo com o paciente assuntos assim diversos, né, coisas que vocês nem podem imaginar, mas que está integrado naquele paciente. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Tem pacientes, gente, que usam da dor como muleta. Então, por exemplo, eu tenho uma senhorinha lá, não vou dar nome assim, mas ela tem um problema familiar lá com a filha dela. Então a filha dela, ela não dá atenção. E o único momento que ela dá atenção para essa senhorinha, para a mãe dela, é o momento que ela leva a filha, a mãe, né, no caso, para fisioterapia. Então, é o único momento que essa mãe tem com essa filha, que é o momento de levar a mãe para fisioterapia. Então, assim, para que essa mãe vai querer se livrar da dor? Ela não quer. Por quê? Porque se ela se livrar da dor, a filha não vai mais levar ela para fisioterapia. Então, elas não vão ter mais esse momento a sós das duas ali. Ela já me contou que, assim, a filha sempre leva ela para fisioterapia e depois elas vão tomar um café juntas. Então, assim, se ela ter alta, se ela melhorar de todo, né, da dor e tal, não vai ter mais esse momento, não vai ter mais o momento do café. Então, pra que ela quer melhorar da dor? Isso, você entende que é muito mais além de uma dor? Então, a gente tá falando aí de um relacionamento, a gente tá falando de coisas além disso. Então, assim, eu poderia muito bem me sentir frustrada, falar, não, eu não sou uma boa profissional porque eu não consigo melhorar essa paciente. Essa paciente não melhora por nada, eu já tentei de fazer de tudo o que eu podia, já usei todas as técnicas que eu sabia, eu já fiz todos os exercícios, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, ela não melhora, então eu não sou uma boa profissional. Eu poderia me sentir frustrada, eu poderia jogar essa culpa para mim, mas graças a Deus não. Por quê? Porque eu consigo enxergar o paciente além daquilo, além da dor que ele sente. O paciente, ele não é a dor dele, o paciente, ele é além daquilo, e é isso que eu queria que vocês enxergassem, era isso que eu queria, ter liberdade de poder vir aqui e conversar com vocês, né, abordar sobre outras questões que faz parte da vida de um paciente. Enfim, então o que eu quero dizer é que eu fiquei muito limitada de vir aqui, sabe? Porque eu não tinha espaço para vir conversar sobre outras coisas, eu não tinha espaço para vir falar com vocês sobre outros assuntos. Então eu fiquei muito limitada e muito estagnada. Enfim, gente, pra gente finalizar aqui, porque eu acho que esse vídeo já ficou longo demais, falei mais do que eu devia e queria, só pra gente concluir, queria falar para vocês que agora o objetivo do canal é poder expandir um pouco, né, os assuntos. Então, assim, eu não quero abordar somente a doença com vocês, somente a dor, porque é muito mais do que isso e eu quero que vocês tomem nota disso, sabe? Que você não é só a sua doença, você não é a doença. Você não é a sua dor, você é muito mais do que isso. E aqui fica um conselho, é o conselho que eu passo para os meus pacientes. Não foquem nisso, tudo que você coloca atenção, cresce. Então é o que eu falo para os meus pacientes. Não foca nisso, não foca na doença, não foca na dor, foca na saúde, foca na cura. Porque aonde você coloca a sua força, aonde você coloca a sua energia, é o que vai crescer, é o que vai florescer. Então, quanto mais você fala em saúde, mais saúde você tem. Quanto mais você fala em cura, mais a cura vai vir. Tem paciente meu que, eu tô com, sei lá, epicondilite lateral. Então, vai lá no Google, epicondilite lateral. E fica buscando aquilo, fica pesquisando aquilo. Você tá atraindo mais daquilo para você, você fica buscando aquilo para você, mais daquilo vai vir. Então, assim, tira o foco daquilo, sabe? Vamos trabalhar a mente, é disso que eu quero trazer também para vocês. Vamos exercitar outros pontos de vista na nossa vida, né? Vamos tirar o pessimismo, vamos trazer o otimismo, vamos trabalhar outras coisas, vamos focar no nosso trabalho, né? Vamos enxergar outras formas de trabalho. Isso também eu quero trazer aqui
para vocês, né? Tem muita gente assim, da área que me segue, então fisioterapeutas, massoterapeutas, educadores físicos. Eu quero falar para vocês também, para essa galera aí, né, que a vida também não é só atender em consultório. Explore outros universos, né? A internet está aqui para isso também. Hoje em dia eu trabalho bem menos, né, em consultório, porque eu tenho a internet aqui a meu favor, que me ajuda a ganhar dinheiro, que ajuda a propagar o meu trabalho. Então, assim, vamos usar disso também. Você também é capaz de fazer isso, né? Eu quero poder te ajudar nessa missão também. Então, tá vendo que tem vários assuntos que a gente pode falar, né? Vários temas que a gente pode abordar e não necessariamente só falar de massageador, aparelho, isso e assado, né? Então, assim, é por isso que aquele canal antigo já não me cabia mais. Assim, eu espero que você tenha entendido as minhas razões. Um dia a gente fala sobre aparelho, outro dia a gente fala sobre trabalho, outro dia a gente fala sobre carreira, outro dia a gente fala sobre relacionamento, outro dia a gente fala sobre saúde, outro dia a gente fala sobre mentalidade, outro dia a gente fala sobre produtividade. Enfim, tudo que rege a minha vida, seja ela profissional, seja ela pessoal, eu quero ter espaço para vir aqui conversar com vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. Quem não é inscrito, sinta-se à vontade, sinta-se convidado a ser parte desse canal, dessa família que eu espero que só cresça. Sinta-se acolhido aqui por mim. Fique à vontade para deixar o seu comentário, a sua sugestão. Combinado? O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de vocês e a gente se vê numa próxima.